Livres da fornalha de ferro. Sobre isso que nós estaremos falando no nosso devocional de hoje, que está baseado em Deuteronômio, capítulo de número 4 e versículo de número 20, e a Bíblia diz assim: Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Aqui Deus está falando com o povo de Israel e a Bíblia vai dizer que Deus os tirou da fornalha de ferro do Egito. E para quê? Para que eles se tornassem a herança do Senhor, o povo de Deus. E nós vamos entender que Deus também livrou cada um de nós da nossa fornalha de ferro. Talvez não o Egito, mas ainda assim uma fornalha de ferro. Entenda bem, assim como o povo de Israel estava sendo escravo lá no Egito e daquela fornalha de ferro Deus os tirou, muitas pessoas estavam na sua fornalha de ferro das drogas, na sua fornalha de ferro da prostituição, da sua fornalha de ferro da criminalidade e assim por diante, tantas outras fornalhas de ferro. Às vezes alguém diz, pastor, mas eu não fazia nada disso, mas às vezes numa fornalha de ferro de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, de uma vida sem paz, sem felicidade. Enfim, seja o sofrimento, seja aquilo que nós estávamos presos, que nós estávamos escravizados debaixo ali disso que a Bíblia vai chamar da fornalha de ferro. Então Deus nos livrou, Deus nos tirou e a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa ser grato a Deus por essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas. E se você está me assistindo, ainda não entregou a sua vida para o Senhor, Deus quer te tirar dessa fornalha de ferro, desse sofrimento que você tem passado, basta você abrir o coração para Ele e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, nós vamos entender, além da alegria que nós vamos ter por Deus ter feito essa obra na nossa vida, entender que há um propósito de Deus nisso. Deus não tirou o povo de Israel da fornalha de ferro do Egito, da escravidão, e disse para eles, pronto, agora vocês são livres, não vão mais sofrer, está tudo resolvido. Não, a Bíblia diz que Deus tirou eles de lá com um propósito, para que eles sejam a herança do Senhor, para que eles se tornassem o povo de Deus. E a mesma coisa é na minha e na sua vida. Deus nos tirou da nossa fornalha de fogo, seja qual for, como eu dizia, as drogas, a prostituição, a criminalidade, uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem paz, sem alegria, enfim, né? Alguns Deus tirou da depressão e assim por diante. Então Deus nos tirou, não é simplesmente ficar feliz, agora eu estou livre, não, mas é para nós nos tornarmos povo do Senhor, herança do Senhor, servirmos a Ele, que é algo maravilhoso. Então nós temos esse duplo benefício que Deus fez na nossa vida. Além de Deus nos livrar da fornalha de ferro, Ele quer que nós sejamos livres para servir a Ele, para ser do povo dEle. E que maravilha que é isso, que eu e você possamos reconhecer esse propósito de Deus na nossa vida. Se já fomos libertos, glória a Deus, vamos ser verdadeiramente o povo do Senhor. Se ainda não fomos libertos, se ainda não fomos libertos, né, que nós possamos aceitar Ele como nosso Salvador, aceitar essa obra que o Senhor tem para nós e vivemos também como povo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você. Tanto você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se aproveitar essa oportunidade para fazer, quanto você que já fez, para você se posicionar firme dessa maneira, firme na liberdade com que Cristo libertou, como diz Gálatas, e assumirmos que nós somos do povo de Deus em nome de Jesus. Então, se for possível, feche os olhos e vamos orar sobre essa palavra. É momento de oração. Pai, na Tua presença eu me coloco e apresento a Ti cada uma dessas vidas que oram agora comigo e eu lhe peço, Pai, alcance cada pessoa. Meu Deus, alguém que ainda está vivendo
debaixo de uma fornalha de ferro, de uma opressão, de uma depressão, meu Deus, um sofrimento muito grande. Mas hoje essa palavra falou profundamente ao coração e a pessoa abre o coração, entrega a sua vida para Jesus. Senhor, livra dessa fornalha de ferro. E aqueles que já foram livres, Pai, que nós possamos entender o propósito do Senhor e sermos verdadeiramente do povo do Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias, receba essa bênção aí sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito para lhe convidar, se você não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber mais devocionais como esse e também nos ajudar a crescer e assim a levarmos a palavra de Deus para mais pessoas. Não esquece também de deixar o seu like, se possível compartilhar essa publicação em nome de Jesus. Desejo a todos um excelente dia na presença de Deus, um dia que a gente possa verdadeiramente ser do povo do Senhor. Um forte abraço, tchau!